esse momento de reflexão. Mas observamos esta referência, essas ilustrações, porque esta igreja estava no berço onde havia idolatrias e vários deuses ali. E esta igreja era constantemente bombardeada, perseguida pelas doutrinas para seguirmos idolatrias, seguirmos coisas que não estavam adequadas com a palavra de Deus. Mas observamos que muitos daqueles irmãos não se drobavam, aqueles irmãos não se deixavam verdadeiramente a vivermos nesta vida de idolatria, mas eles eram fiel a Deus, eles deixavam verdadeiramente a sua fé. A gente vê que quando se refere, a gente vê aqui diante da palavra de Deus, né, que vai falar sobre a sua fé, onde os dias que eles eram fiel, a sua testemunha, o pastor daquela igreja que foi morto. Mas observamos que eles seguiam quando a igreja tem palavra, quando a igreja tem doutrina, quando a igreja tem ensinamento dos seus líderes, ela verdadeiramente não se curva a qualquer doutrina, porque nós vemos que os nicolaítas quiseram trazer para a igreja aqui no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 13 em diante, os irmãos puderem ver, vai ver que esta igreja, ela lutou cara a cara com as astúcias de Satanás, com as doutrinas de nicolaítas, com coisas que para enfriar aquelas igrejas, para enfriar os irmãos, para não adorar Deus verdadeiramente. Mas observamos que ainda nestas situações, para os irmãos que estavam sendo direcionada para fazer sacrifício a ídolos, para adorar os deuses pagãos daquele lugar, porque eram muitos deuses ali, e as pessoas, por ser uma cidade de idolatria, mas aquela igreja que estava ali, é por isso que a palavra, a expressão, né, o trono de Satanás, onde habita o trono de Satanás, não era que ele estava lá no inferno, mas era lugar onde verdadeiramente a idolatria era uma forma muito grande ali, a sua atenção, a sua forma de sacrificar outros deuses, de adorar outros deuses, senão Deus verdadeiro. Mas vemos a responsabilidade, né, daqueles que se dobravam, aqueles que não se dobravam, essas doutrinas de nicolaíta, que era a doutrina de Balaão. A gente vê que Balaão sempre queria lutar. Balaão era um profeta, mas não era um profeta verdadeiramente de Deus, mas era um profeta corrompido, era um profeta que não estava verdadeiramente trazendo para os irmãos adorar a Deus, mas eles aceitavam qualquer propinas, qualquer coisas para que o povo de Deus não viesse verdadeiramente adorar ao Senhor, mas que eles viessem adorar outros deuses ali, e deixasse de servir a doutrina certa, a palavra de Deus, mas para adorar aos deuses pagãos, para fazer sacrifício. E muitos irmãos deixavam, porque a gente sabe que o mundo evangelho que nós vivemos hoje, a gente vê as persuasões, as situações que acontecem, as heresias dentro das igrejas por falsos mestres, por falsos irmãos que ensinam errado, ensinam a palavra de Deus errada, e muitas vezes não tem nem ensinamento da palavra de Deus, é apenas só emocionalismo, só apenas usando uma forma para as pessoas, por causa da circunstância que estamos vivenciando hoje, e muitos aproveitam essa oportunidade para adquirir bênçãos, para adquirir prosperidade, para adquirir um caminho fácil,
Mas Deus está nos avisando a nós, trazendo para nós que a gente tem que manter a nossa fé, ser fiel até a morte, para dar-te-ei a coroa da vida. A gente não pode arriar nossas armas, a gente não pode deixar a doutrina da palavra de Deus para seguirmos doutrinas, falsas heresias, falsos mestres que estão na igreja ensinando errado, ensinando coisas que não agradam a Deus, e desagradando o Senhor. A gente vê muitas religiões, muitos que se diz cristãos, e principalmente hoje que o mundo evangélico está crescendo, o mundo gospel está crescendo, e a gente vê como eles estão trazendo a adoração a Deus através de louvores, através de sua forma de canções, para apenas ilubriar as pessoas, enganar as pessoas. Mas crente e fiel tem que se manter na palavra de Deus, aquilo que nós aprendemos, para que possamos verdadeiramente não ter repreensão de Deus. Porque já pensou Deus repreender, aleluia, nós, por causa do nosso jeito, da nossa maneira? Por isso que Paulo, ele teve a preocupação, a dedicação na sua vida, de se dar, de se gastar, para ajudar os irmãos, os pastores, como a gente vê em Romanos, quando a gente vê o modo que eles adoravam a Deus. Mas Paulo disse: rogo os irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei vossos corpos santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Mas ele disse: não se conformei com este mundo. Aleluia. Paulo, ele teve essa dedicação para ensinar os irmãos que estavam em Roma, a igreja de Roma, para eles não viessem se corromper por doutrinas de nicolaítas, por doutrinas de Balaão, porque estamos viciando já nas últimas horas. Quantas doutrinas, quantas falsas heresias estão entrando dentro das igrejas, principalmente o mundo gospel hoje, pela sua forma de cantar, pela sua forma de fazer. Hoje não se canta mais, hoje é show. É hinos que traz emoções, porque a gente estamos passando por prova, estamos passando por dificuldade, estamos passando por coisas difíceis. Mas muitos crentes estão deixando se levar às doutrinas de nicolaítas, a doutrina de Balaão, mas que nós estejamos verdadeiramente atentos à palavra de Deus, para não deixarmos se enganarmos, porque quando chegar o momento do arrebatamento, a gente não ser decepcionado, a gente não sermos verdadeiramente ilubriados pelas falsas doutrinas, pelas falsas coisas que estão acontecendo nesses últimos dias. Devemos observarmos a palavra de Deus, devemos verdadeiramente seguirmos o que a Bíblia nos diz. Mas hoje a gente vê tantas pessoas profetizando, usando a forma de comunicação, o Facebook, o Instagram, um demais canal por aí, para lubriar, trazer profecia para lá, profecia para cá, benção ali, benção acolá. Mas nós devemos observarmos a palavra de Deus. A vida do cristão nem sempre é maravilha, mas a vida do cristão sempre tem altos e baixos, tem dificuldade. Cristo, ele não viveu sua vida de água de coco, sombra fresca, mas Cristo passou por momentos difíceis da sua vida. Mas muitas pessoas estão atrás de profecias, atrás de doutrinas de nicolaítas, doutrinas de Balaão. Abra os olhos, vejamos o que é verdade, o que a palavra nos ensina, para não sermos decepcionados, para não sermos enganados, porque quando Cristo vier, aleluia, Cristo não vem buscar os crentes, Cristo vem buscar os fiéis. E a gente vemos aqui, no início da palavra, a fé
ainda nos dias de Antioquia, mas fiel, testemunha da qual foi morto entre vós. Aleluia! Sejamos fiéis, sejamos diante da palavra de Deus, meu irmão. Não deixe se enganarmos com, muitas vezes, canais que estão por aí, trazendo tanta profecia. A gente vê as pessoas se enganando com profecia, com tantas coisas, que as coisas vão melhorar, que as coisas vão prosperar, Deus vai abrir muito emprego, Deus vai fazer aquilo, Deus vai fazer aquilo outro. Mas o que a gente está vendo é surpresa, é mais surpresa. É Jesus chamando um, chamando o outro, chamando ali, chamando acolá. Mas é tempo de preparação, é tempo de colocar a nossa vida no altar. Não é tempo de a gente estarmos vivenciando a nossa vida de prosperidade, a nossa vida de carnalidade, a nossa vida, muitas vezes, de tantas coisas desta vida. Abra os olhos com estes, estão aí profetizando, estão aí muitas vezes os seus canais cheios de pessoas, porque estão buscando um materialista, estão buscando a prosperidade, estão buscando as bênçãos, mas as bênçãos de Deus estão sendo derramadas nas nossas vidas. O que a gente tem que buscar, tem que ter cuidado nas doutrinas dos nicolaítas, a doutrina de Balaão. Adorando um, adorando a outro. Mas que a nossa adoração seja a Deus. Que a nossa adoração é na presença do Senhor. Não é a adoração em B, em X, em A. Ah, porque fulano é cheio, fulano profetiza, fulano dá bênção, acontece ali, acontece lá. Aleluia! Mas lembre, é a sua fé, é a sua confiança em Deus que cumpre. Homem nenhum não tem capacidade de fazer nada por ninguém. Tem que ter cuidado com os canais por aí, no Facebook, no Instagram, no YouTube. As pessoas estão procurando facilidade. A vida do crente não é facilidade. O que vai acontecer nesses últimos dias, aleluia, Deus não vai fazer prosperação, Deus não vai fazer, não. Para Deus fazer, a igreja precisa estar unida, a igreja precisa ser fiel, obediente à sua palavra. Mas a gente está vendo as coisas acontecendo e muitos vivendo a sua vida de eu, querendo derrubar o seu próximo, querendo perseguir seu próximo, mentindo, enganando. Temos cuidado com as doutrinas de Balaão, a doutrina de Balaque. Temos que abrir os nossos olhos. Sejamos fiel à palavra do Senhor. Essa igreja sofreu perseguições, sofreu as doutrinas, quiseram os falsos líderes querendo introduzir, aleluia, heresias, introduzir falsas adorações a outro Deus, como dizer, isso não é nada demais, isso é normal. Normal é se a gente vivesse a nossa vida ao temor à palavra de Deus, isso seria normal. Mas normal, desobedecer a palavra de Deus, é seguir falsas doutrinas, falsas palavras, falsos ensinamentos. Mas Jesus, ele estava dando a oportunidade a esta igreja. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aos que vencer, dar-te-ei de comer o maná. Temos que vencer, meu irmão. Temos que vencer estas situações que estamos vivenciando. É tempos trabalhosos. São tempos difíceis. A gente está vendo aí o que está acontecendo.
o que está para acontecer. Quantas pessoas, quantas famílias estão passando por dificuldade, momento de surpresa. Tanto faz as pessoas estar com saúde hoje, como amanhã está sendo socorrido. Como está tanto bem, como uma pessoa hoje está bem de saúde, e de repente Deus leva, Deus recolhe. Mas que deixamos Deus operar em nossas vidas, deixamos verdadeiramente de servirmos doutrinas errôneas, coisas que não agradam a Deus, mas servir verdadeiramente a palavra do Senhor. Temos o cuidado para não servirmos os sistemas, as coisas que não agradam a Deus, as coisas que não convêm à palavra do Senhor. Porque se chegar o momento do arrebatamento, a gente fica. A gente está vendo como a situação está difícil. Quantas famílias passando por desabor. Mas tem crente dormindo, crente cocheando, crente vivendo a sua vida absoluta. Mas o Senhor está dizendo aqui, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Essa igreja passou por dificuldade, passou por um momento difícil, ela viveu, aleluia, habitando ali constantemente, as pessoas querendo trazer doutrinas de Balaão, doutrinas de Malaque, mas Deus, aleluia, tem ajudado os irmãos, aleluia. Que cada um de nós, meu amado, possamos olharmos para o autor e consumador da nossa fé, porque as coisas não vai ser fácil, vai apertar, a igreja vai passar por certas coisas que muitos vão ficar espantados, muitos vão ficar decepcionados. Já estamos nas últimas horas, mas que possamos ouvir o que o Espírito de Deus está dizendo. Dar-te-ei, aleluia, de comer do maná escondido, e daí uma pedra branca, uma pedra com um novo nome, escrito pela qual ninguém sabe, aleluia. Que Deus ajude a igreja do Senhor, que a gente possamos estarmos de pé na presença de Deus, porque a gente vê por aí quantas facilidades, quantas situações que estão acontecendo dentro do cristianismo, crente perseguindo um outro crente, crente vendendo outro crente por causa de certos conceitos, certas coisas. Mas o Senhor está voltando. É tempo de preparação, é tempo de nós ajuntarmos nossos pés, é tempo de se unir, não importa. Tem que se unir, porque o diabo está rindo da nossa cara. O diabo está investindo em contenda, o diabo está investindo em destruir a igreja do Senhor. A gente vê a luta aí, aleluia, a situação contra as leis, as coisas estão acontecendo, mas tem crente brincando, se preocupando no seu status, se preocupando em ser, de poder, de ser. O que é isso? São doutrinas de Nicolaítas, são doutrinas de Balaão. Que sejamos fiel a Deus, que sejamos temente a Deus, porque tudo que nós somos é porque Deus tem permitido. A gente não é merecedor de nada. Já pensou se Deus fizesse você nascer surdo? Já pensou se Deus fizesse você nascer cego? Já pensou se Deus fizesse você nascer numa cadeira de roda, paralítico, sem andar, sem pensar, só viver sua vida vegetando? Vamos parar com coisas que não agradam a Deus. Vamos se unir.
O propósito de crente não é cargo ministerial, mas o propósito de crente é chegar no céu e dizer: valeu a pena, Jesus, passar por tantas tribulações, por tantas coisas, mas cheguei, Jesus. Mas as pessoas estão mais preocupadas, parece que vamos viver aqui na terra, são crentes materialistas, são crentes mais vivendo a sua vida carnalmente, são doutrinas de Balaão. Doutrinas de Balaão. Sirva a Deus com fidelidade. Deus tem investido em você, você não valia nada, você não prestava. Deus te salvou, te resgatou. Aleluia, te deu nome, te deu casa, te deu família. Aleluia. E você está se intertido com coisas que não agradam a Deus. Está se embaraçando com as coisas desta vida. Abra os olhos, Jesus está voltando. Abra os olhos. Já estamos nas últimas horas. Já estamos passando já o final, mas tem crente perdendo tempo, olhando quem sobe, olhando quem prega, olhando quem canta, vendendo um, vendendo o outro. Que é isso? Jesus está voltando. É tempo de unir, é tempo de união. Paulo descreve em sua carta: o que adianta falar a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, será como um sino, apenas que só faz barulho. Mas o amor tudo sofre, tudo suporta, tudo supera. Quem ama perdoa, quem ama ajuda, quem ama não está preocupado com a situação do outro, quem está fazendo certo, quem está fazendo errado, mas a sua preocupação é orar, apresentar a Deus, porque a gente está vendo a surpresa, as coisas acontecendo, o aperto. Mas tem crente 24 horas, olhando o B, olhando o C, quem se veste bem, quem se veste mal. A vida da gente é tão curta, a gente não sabe se amanhã a gente vai ser vivo. A gente está aqui hoje, mas amanhã você sabe se vai estar vivo? Amanhã você sabe se você vai poder, aleluia, abrir seus olhos? Quantos que tiveram surpresa? A gente vê nossas irmãs, nossos irmãos ali de Penedinho, o irmão foi para a igreja, cantou, agradeceu a Deus, mas nos outros dias Deus resolveu recolher. Que estejamos preparados, a nossa consciência lavada com o sangue do Cordeiro, que estejamos a nossa vida, aleluia, seguimos a paz com toda a santificação, a qual ninguém verá o Senhor. É seguir a paz com todo, não são aqueles que me dão presente, não é só aqueles que falam da vida do seu irmão, aquele que vende, não, é seguir a paz com todos, os que me odeiam, o que gosta de mim, o que não gosta, mas é seguir a paz com todos. Sem diferença, sem racismo, porque se fosse para a gente seguir a paz com aquele que dá presente, aquele que bajula, aquele que está conosco, é muito bom, mas tem que seguir a paz com todo, unido e unido. No céu não vai entrar desunido não, só entra unido. No céu não entra placa de igreja tal, de igreja C, de igreja B, não. Tem que entrar unido. O mesmo Espírito, o mesmo adorador, o mesmo Deus, o mesmo Senhor. A gente vive, parece que não existe Deus. Quantos deuses existem para cada igreja? A igreja B tem um Deus, a igreja C tem um Deus, a igreja A tem um Deus. Que é isso? Servimos a um Deus
que nos tirou lá do lamaçal do pecado, que não tinha nome, não valíamos nada, não prestava. A gente estava destituído da glória de Deus, mas o Senhor foi lá, comprou com sangue carnezinho, sangue precioso, rasgou, aleluia, cedra que estava contra nós, e Deus deu esta liberdade, aleluia. Deus deu este momento de a gente estarmos aqui para adorarmos a Ele, mas tem crente que ainda não entendeu o que é salvação, não entendeu o que é ser crente, não entendeu o que é servir a Deus. Parece que está perdido, parece que não sabe mais a direção, parece que é Tomé, Senhor, onde é o caminho? Mas Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, aleluia. Mas tem crente Tomé, que nem sabe qual é o caminho, acho que caminho é por aqui mesmo. Mas o caminho do crente é o céu, é estarmos unidos, é estarmos no mesmo pensamento, no mesmo propósito, é de ajudar o irmão. Quantas pessoas agora têm seu parente lá no hospital, no leito, passando mal, passando dificuldade, mas tem crente brincando ainda de ser crente. Outras pessoas que estão agora sendo socorridas às pressas, não sabe se volta mais, mas estão lá. Quantas pessoas morando na rua que não tem uma casa, um teto para resguardar, declinar sua cabeça e poder dizer: aleluia, estou no meu colchão, estou aqui na minha cama, tenho tomado meu café, minha janta. Mas tem crente ainda que está conturbado, sua mente conturbada, sua mente embaraçada com as coisas aqui desta vida. Quantas pessoas agora que não tiveram uma refeição para comer, você tem uma refeição, você tem um alimento, Deus tem dado bênção, Deus tem dado, aleluia, oportunidade de você ter uma casa, de você ter uma bicicleta, de você ter um carro, de você ter uma moto. Não importa ser um carro do ano, não importa ser uma moto do ano, mas Deus tem te dado. Mas tem pessoas ingratas, tem pessoas ainda que não caíram em si. Quantas pessoas que estão desempregadas, estão aí perambulando, procurando uma oportunidade de limpar um capim, de pintar uma casa, mas tem crente que está empregado, mas a sua preocupação é outra, a sua mentalidade é outra. O que é isso? Vamos se preocupar em orar, buscarmos a face de Deus, orar pelos vossos irmãos, orarmos pelas irmãs, orar pela essa juventude. Não está se preocupando quem vai cantar, quem vai pregar, quem vai ser, quem deixou de ser. Nem parece que é crente, parece que perdeu, aleluia, sua esperança. Está na igreja, mas perdeu a esperança, perdeu o alvo, perdeu Cristo dentro da igreja. Quantos crentes que perderam Cristo dentro da igreja estão procurando ainda? Estão procurando Cristo. Porque quem conhece Cristo, quem, aleluia, tem um encontro com Cristo é diferente. A sua vida é outra. O seu alvo é o céu. O seu alvo não é aquilo e aquilo outro não, mas o seu alvo é o céu, porque ele sabe que um dia Jesus pode chamar, um dia Jesus pode chegar e levar a sua igreja de súbito. Mas que Deus abençoe, que Deus abra os olhos dessas pessoas, que Deus abra os olhos da sua igreja, que Deus abra os olhos, converta esses crentes, que Deus converta a sua igreja, porque o propósito de nós é servirmos a Deus com fidelidade, é de um dia a gente sair daqui
Mas que Deus ajude. Agradeço a Deus pela oportunidade, que continue orando por este canal, por este momento de reflexão da palavra de Deus. Agradeço a Deus pela sua vida e Deus abençoe a todos, irmãos. Amém.